Desde o princípio dos tempos, a humanidade tem estado obcecada por uma ideia tão simples quanto aterradora: a duplicação, o reflexo na água, o eco no vale, o gêmeo idêntico. São manifestações de um anseio profundo e, ao mesmo tempo, de um temor primordial. O que aconteceria se não fôssemos únicos? Hoje, essa pergunta ancestral tem um nome que ressoa com a força da ciência e o mistério da criação: clonagem. Este termo, que evoca imagens de laboratórios estéreis e futuros distópicos, na verdade esconde uma história tão antiga quanto a própria vida, uma narrativa que nos obriga a questionar a essência de nossa própria identidade. O conceito nasce da palavra grega klon, que significa estaca. Um simples galho cortado de uma planta-mãe, capaz de gerar uma nova vida, uma cópia exata. A natureza, em sua infinita sabedoria, tem sido a primeira clonadora. Organismos unicelulares, estrelas do mar, plantas inteiras, todos eles praticaram durante éons essa arte da replicação assexuada. Mas, quando o ser humano deixou de ser um mero observador desse milagre para sonhar em se tornar seu artífice? A jornada para responder a essa pergunta nos mergulha nas profundezas da biologia, da filosofia e da ficção. Embora hoje o associemos à genética, as primeiras sementes intelectuais foram semeadas no século XIX. Biólogos como Ernst Haeckel, desafiando as correntes de seu tempo, especularam sobre a possibilidade de gerar um organismo completo a partir de uma única célula. Suas teorias, embora imperfeitas, acenderam uma faísca. No entanto, foi a imaginação, não a ciência, que primeiro nos mostrou o verdadeiro poder e o perigo dessa ideia. A ficção científica se tornou o laboratório de nossa consciência coletiva. Autores como H. G. Wells, com seu inquietante A Ilha do Dr. Moreau, nos arrastaram para um mundo onde a criação de seres a partir de tecidos alheios desdibujava a linha entre homem e besta. A ficção nos apresentou as perguntas que a ciência ainda não se atrevia a formular. Se podemos ser fabricados, o que define nossa alma? Se nosso código genético pode ser copiado, onde reside nossa individualidade? Essas não eram apenas histórias de entretenimento, eram advertências proféticas sobre o poder que estávamos prestes a desencadear. O século XX foi o cenário onde a profecia começou a se cumprir. Em 1952, os biólogos Robert Briggs e Thomas King conseguiram o impensável. Transferiram o núcleo de uma célula de rã para um óvulo e dessa união nasceu uma nova vida. Uma cópia genética. A clonagem havia deixado de ser um sonho para se tornar um fato tangível. O eco desse primeiro girino clonado ressoou em todos os laboratórios do mundo. Havíamos cruzado um limiar. Esse primeiro sucesso foi o catalisador de uma corrida científica e um debate social que marcaria o resto do século. A pergunta deixou de ser se era possível para se tornar até onde chegaremos? A possibilidade de clonar mamíferos, e com isso a inevitável sombra da clonagem humana, gerou uma tempestade de questionamentos éticos. A clonagem é uma ferramenta para vencer a doença e a extinção, ou é um ato de arrogância? Uma transgressão das leis naturais que nos definem? No final dos anos 90, a resposta chegou na forma de uma ovelha chamada Dolly. Seu nascimento foi a confirmação de que um mamífero adulto poderia ser replicado, peça por peça, a partir de uma única célula. O mundo prendeu a respiração. Estávamos, sem dúvida, à beira de uma nova era, mas as preocupações sobre o bem-estar dos clones e as consequências de brincar de ser deuses se tornaram mais fortes do que nunca. A clonagem havia se tornado o espelho onde a humanidade contemplava suas maiores esperanças e seus mais profundos medos. Enquanto a ciência avançava, o conceito se filtrava na cultura popular, explorando cenários de imortais replicados e exércitos de duplos. Mas além da ficção, a clonagem começava a se entrelaçar silenciosamente em nossa vida cotidiana. Muitas vezes a percebemos como algo alheio, mas suas implicações já estão aqui, desde as culturas agrícolas, projetadas para serem mais fortes e produtivas, até a medicina regenerativa, que promete reparar nossos corpos com nossas próprias células. O esquege grego está colocando raízes em nosso mundo de formas que mal começamos a compreender. Neste capítulo inicial, desenterramos as raízes de uma ideia que define nossa era. Vimos como um conceito natural se tornou uma fantasia literária e, finalmente, uma realidade científica. A clonagem é muito mais do que uma técnica, é uma pergunta aberta sobre quem somos e em quem poderíamos nos tornar.
No próximo capítulo voltaremos ao laboratório para testemunhar os primeiros e hesitantes passos que levaram a ciência de uma rã até a antessala da criação. Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal. No limiar do século XX, a ciência começou a vislumbrar a possibilidade de manipular a vida de formas que antes pertenciam apenas ao domínio da fantasia. À medida que os avanços tecnológicos e o conhecimento biológico se entrelaçavam, os pesquisadores se faziam perguntas audaciosas. Seria possível clonar organismos? Poderíamos replicar a vida a partir de células individuais? Essas inquietações levaram a uma série de experimentos pioneiros que estabeleceriam as bases para a clonagem moderna. O conceito de clonagem se consolidou com o trabalho de cientistas que exploravam a natureza da reprodução celular. Em 1952, uma equipe de pesquisadores liderada por Robert Briggs e Thomas J. King realizou um experimento fundamental com rãs, especificamente com o desenvolvimento de Xenopus laevis, um anfíbio amplamente utilizado em estudos biológicos. Em sua abordagem inovadora, Briggs e King tomaram células da pele de um embrião de rã e as inseriram em óvulos desprovidos de seu núcleo. Esse processo, conhecido como transferência nuclear, revelou que os núcleos das células somáticas continham as informações necessárias para desenvolver um organismo completo, embora os resultados tenham sido limitados. Já que apenas alguns dos óvulos deram origem a larvas, esse experimento abriu um novo horizonte na biologia. É pertinente explicar como funciona exatamente a transferência nuclear. Cada célula de um organismo contém um conjunto completo de DNA, que atua como um plano para a construção de um ser vivo. Ao introduzir o núcleo de uma célula somática em um óvulo vazio, está-se essencialmente reiniciando o programa biológico da célula, dando-lhe a oportunidade de se desenvolver em um organismo completo. Essa descoberta foi um primeiro passo monumental em direção à compreensão da clonagem, embora a ideia de replicar um ser vivo completo ainda fosse percebida como uma meta distante. No final da década de 1960, outro marco na história da clonagem ocorreu graças ao trabalho de John Gurdon, que também utilizou rãs em seus experimentos. Gurdon realizou uma série de transferências nucleares que demonstrariam que as células adultas poderiam ser reprogramadas para se tornarem um embrião viável. Em seu estudo, ele tomou núcleos de células intestinais de rãs adultas e os implantou em óvulos em desenvolvimento, criando assim novos embriões. Essa descoberta foi crucial, pois sugeriu que a diferenciação celular, o processo pelo qual as células se especializam em funções específicas, não era irreversível. A ideia de que uma célula adulta poderia voltar atrás em seu desenvolvimento e se tornar um novo organismo foi um conceito revolucionário. A comunidade científica começou a ver o potencial da clonagem não apenas como uma curiosidade biológica, mas como uma ferramenta poderosa. Levantou-se a quantidade de possibilidades que se abriria se fosse possível clonar animais com características desejáveis. No entanto, o caminho para a aplicação prática da clonagem estava repleto de desafios éticos e técnicos. Era necessária uma compreensão mais profunda do processo celular e do desenvolvimento embrionário. Durante as décadas seguintes, outros experimentos continuaram a expandir o conhecimento sobre a clonagem. Pesquisadores como Ian Wilmut e sua equipe no Instituto Roslin da Escócia, que mais tarde clonariam Dolly, a primeira ovelha clonada, basearam-se nos princípios estabelecidos por seus predecessores. Todo esse trabalho se entrelaçava com um crescente interesse público e científico, que levantava questões sobre o futuro da biotecnologia e suas aplicações. Os experimentos iniciais em clonagem não apenas ensinaram sobre os mecanismos da vida, mas também levantaram perguntas fundamentais sobre a identidade e a ética. O que define um indivíduo? Ao clonar seres vivos, estão se alterando processos naturais ou simplesmente explorando os limites da compreensão científica? Essas perguntas, que começaram a surgir nas primeiras etapas da pesquisa sobre clonagem, continuam a ser relevantes hoje em dia. A história da clonagem de rãs mostra como um simples experimento pode desencadear uma série de descobertas que mudam nossa compreensão da biologia. Cada pequeno avanço foi um componente na construção de um conhecimento mais amplo e complexo. O próximo passo lógico era transferir esses experimentos para mamíferos mais complexos e, eventualmente, para os seres humanos. À medida que a ciência se aproximava dessa possibilidade, enfrentava não apenas desafios técnicos, mas um dilema ético que ressoaria ao longo das décadas seguintes.
Assim, enquanto os pioneiros da clonagem abriam novas portas no laboratório, o mundo começava a se preparar para um dos eventos mais significativos na história da biologia, a clonagem de Dolly, a ovelha. Com sua chegada, acender-se-iam debates sobre clonagem, ética e o futuro da manipulação genética que ainda ressoam em nossos dias. A história da clonagem apenas começava, e o caminho à frente prometia ser tão intrigante quanto desafiador. A clonagem, um tema que capturou a imaginação e o ceticismo do público, deu uma reviravolta inesperada em 1996, com o nascimento de um exemplar que mudaria a história da biotecnologia, Dolly, a ovelha. Este marco não foi apenas um triunfo técnico, mas também um ponto de inflexão na compreensão da biologia celular e da genética. Dolly foi o primeiro mamífero clonado a partir de uma célula adulta, um avanço que modificou os alicerces do que se acreditava ser possível na ciência. Antes dela, a clonagem havia sido um conceito teórico e, na maioria das vezes, limitado a organismos mais simples, como rãs e alguns tipos de plantas. A principal questão era como uma equipe de cientistas na Escócia conseguiu o que muitos consideravam um objetivo distante. O processo começou com a obtenção de uma célula somática de uma ovelha adulta. Esse tipo de célula não é como as células-tronco, não tem o potencial de se transformar em qualquer tipo de célula dentro do corpo. No entanto, os pesquisadores do Instituto Roslin, liderados pelo cientista Ian Wilmot, perceberam que poderiam reprogramar essa célula para que se comportasse como uma célula embrionária. Para isso, extraíram o núcleo de um óvulo de uma ovelha e o substituíram pelo núcleo da célula somática que haviam coletado. Esse processo é chamado de transferência de núcleo somático. Uma vez feito isso, o óvulo foi estimulado a começar a se dividir e se desenvolver como se tivesse sido fertilizado. Após vários dias de desenvolvimento, foi implantado no útero de uma ovelha de aluguel, que levou Dolly a termo. Em 5 de julho de 1996, Dolly nasceu. Ela era geneticamente idêntica à ovelha da qual a célula havia sido retirada, o que significava que não era simplesmente um gêmeo idêntico, mas um verdadeiro clone. Esse avanço levantou perguntas profundas. O que define um indivíduo? Quais são as implicações da clonagem para a medicina, a agricultura e a conservação de espécies? A história de Dolly não apenas ressoou nos laboratórios, mas também na sociedade, provocando um debate ético sobre os limites da ciência. Por exemplo, se é possível clonar um mamífero, será que algum dia poderíamos clonar um humano? Essa pergunta continua a ser um tema de intenso escrutínio na comunidade científica e no âmbito público. Dolly viveu uma vida de notoriedade, mas não esteve isenta de controvérsias. Foi submetida a numerosos testes e estudos, e sua saúde foi objeto de observação constante. Foi diagnosticada com artrite e, finalmente, morreu aos 6 anos e meio de uma doença pulmonar. Sua idade, relativamente precoce para uma ovelha, gerou perguntas sobre os efeitos a longo prazo da clonagem. Investigou-se se os clones poderiam sofrer de problemas de saúde relacionados à sua origem e se o envelhecimento celular era transmitido através do processo de clonagem. Essas perguntas continuam a ser exploradas em pesquisas atuais. O impacto de Dolly se estendeu além de sua própria existência. Seu nascimento abriu as portas para novas técnicas de clonagem que poderiam revolucionar não apenas a biologia, mas também a medicina regenerativa. A possibilidade de criar tecidos e órgãos a partir de células-tronco reprogramadas levou à exploração de tratamentos para doenças que antes eram consideradas incuráveis. No entanto, é importante considerar que a clonagem não está isenta de riscos e dilemas éticos. A possibilidade de manipular a vida levanta questões sobre identidade, diversidade genética e o papel que a natureza desempenha frente à intervenção humana. Essas preocupações levaram a um debate contínuo sobre a regulamentação da clonagem e da biotecnologia em geral. Enquanto refletimos sobre o legado de Dolly, é crucial entender que sua história é apenas o começo. A clonagem evoluiu desde aquele primeiro intento bem-sucedido e continua a ser um campo de estudo vibrante e em rápida expansão. Hoje em dia, os cientistas estão investigando aplicações que vão além da clonagem reprodutiva, explorando a clonagem terapêutica como meio de regenerar tecidos danificados ou até mesmo órgãos completos. À medida que avançamos para o próximo capítulo, é vital nos perguntarmos quais fundamentos biológicos tornam a clonagem possível.
Entender como funcionam as células e a genética é essencial para apreciar não apenas a façanha de Dolly, mas também os desenvolvimentos futuros que poderiam transformar nossa compreensão da própria vida. A clonagem, um tema que capturou a imaginação de cientistas e do público em geral, baseia-se em princípios biológicos fundamentais que nos permitem entender como um organismo pode ser replicado. Para abordar esses fundamentos, é essencial começar com o conceito de célula, a unidade básica da vida. Cada célula contém um conjunto completo de informações genéticas, organizadas em estruturas chamadas cromossomos. Essas informações são as que definem as características de um organismo, desde a cor dos olhos até a capacidade de metabolizar nutrientes. Uma das técnicas mais importantes na clonagem é a transferência nuclear. Esse processo consiste em retirar o núcleo de uma célula somática, que contém o DNA do organismo doador, e inseri-lo em um óvulo do qual foi extraído seu próprio núcleo. A pergunta de como é possível que um óvulo sem núcleo possa se tornar um novo organismo tem sua resposta na capacidade da célula de reprogramar suas informações genéticas. Ao introduzir o núcleo, o óvulo é ativado e começa a se dividir, desenvolvendo-se eventualmente em um embrião. Esse processo foi realizado com sucesso em 1996 por uma equipe de cientistas do Instituto Roslin, na Escócia, que clonou Dolly, a ovelha. Como mencionado anteriormente, Dolly foi o primeiro mamífero clonado a partir de uma célula adulta, e sua criação marcou um marco na biologia. Em termos simples, clonar um organismo significa criar um geneticamente idêntico a partir de uma célula que já existe. No entanto, a clonagem não é simplesmente uma questão de replicar DNA, também envolve entender como a expressão genética é regulada durante o desenvolvimento. A expressão dos genes é um processo complexo que determina como e quando certos genes são ativados em uma célula. Durante o desenvolvimento embrionário, as células se especializam para formar diferentes tipos de tecidos e órgãos. Um desafio-chave na clonagem é que, apesar de terem o mesmo DNA, as células podem responder de maneira diferente dependendo de seu ambiente e das sinalizações que recebem. Isso levanta questões sobre se é possível garantir que um organismo clonado se desenvolverá de maneira idêntica ao original, ou se há fatores externos que influenciarão seu crescimento e comportamento. A epigenética oferece uma resposta a essas perguntas complexas. Este campo de estudo examina como fatores ambientais podem modificar a atividade dos genes sem alterar a sequência do DNA. Em outras palavras, embora o DNA de um clone e seu doador seja idêntico, a forma como esses genes são expressos pode variar significativamente. Isso poderia explicar por que alguns clones, apesar de serem geneticamente iguais, podem apresentar diferenças em características físicas ou no comportamento. A transferência nuclear, embora fundamental para a clonagem, não é a única técnica que os cientistas desenvolveram. Existem métodos alternativos como a clonagem por fragmentação, que envolve dividir um embrião em várias partes, cada uma das quais pode se desenvolver em um novo organismo. Esses métodos ampliaram nosso entendimento sobre a clonagem e permitiram experimentar com diferentes espécies, desde plantas até mamíferos. Ao longo da história da biologia, a capacidade de clonar levantou profundas questões sobre identidade, diversidade e o potencial da própria vida. Em um mundo onde a tecnologia avança a passos largos, a clonagem se tornou um tema não apenas de interesse científico, mas também de debate ético. O dilema de se, ao criar vida a partir da manipulação genética, estão sendo alterados os processos naturais e quais são as implicações de replicar seres vivos, são pontos centrais dessa discussão. As respostas a essas perguntas são complexas e multidimensionais. Atualmente, a clonagem é utilizada não apenas para pesquisa básica, mas também em aplicações práticas, como a conservação de espécies em perigo de extinção e a melhoria genética na agricultura. No entanto, cada um desses avanços traz consigo uma responsabilidade ética que não pode ser ignorada. À medida que aprofundamos no mundo da clonagem, é crucial entender não apenas os métodos científicos, mas também as implicações de seu uso. A ciência tem o potencial de oferecer soluções para problemas críticos, mas também levanta dilemas que devem ser abordados com cuidado. No próximo capítulo, exploraremos as diversas técnicas modernas de clonagem, bem como suas aplicações nos campos médico e agrícola. Perguntaremos como essas inovações estão moldando nosso futuro e quais são os limites que ainda permanecem por descobrir neste fascinante campo da biologia.
A clonagem evoluiu de um conceito teórico para se tornar uma prática científica estabelecida, na qual as técnicas modernas desempenham um papel crucial. Após compreender os fundamentos biológicos que sustentam a clonagem, é essencial explorar as ferramentas e metodologias que os cientistas empregam em laboratórios ao redor do mundo para realizar essa tarefa complexa. Uma das técnicas mais emblemáticas é a transferência de núcleos somáticos, SNT, na sigla em inglês. Este método, que ganhou notoriedade com a criação de Dolly, a ovelha, envolve a extração do núcleo de uma célula somática, uma célula que não é um óvulo nem um espermatozoide, e sua inserção em um óvulo cujo núcleo foi retirado. Este óvulo, agora reprogramado, atua como um novo ambiente para o núcleo, permitindo que a célula clonada se desenvolva em um organismo completo. A chave de como uma célula pode ser reiniciada para se tornar um novo ser reside na capacidade do óvulo de reprogramar o DNA do núcleo inserido, devolvendo-o a um estado pluripotente. Outra técnica que tem ganhado popularidade é a clonagem por meio da edição genética, especificamente utilizando CRISPR-Cas9. Esta ferramenta baseia-se em um sistema imunológico natural que as bactérias utilizam para se defender de vírus. Ao adaptar essa tecnologia, os cientistas podem realizar mudanças precisas no DNA, permitindo não apenas a clonagem, mas também a modificação de características específicas no organismo clonado. Por exemplo, se deseja melhorar a resistência a doenças em cultivos agrícolas, pode-se clonar uma planta que exiba essa resistência e, ao mesmo tempo, modificar seu DNA para potencializar ainda mais essa característica. Isso levanta um cenário onde a agricultura poderia mudar se fosse possível clonar e editar plantas para se adaptarem melhor ao ambiente. A clonagem também se beneficiou do avanço da biologia celular, especialmente por meio da criação de linhas celulares tronco. Essas células são únicas porque têm a capacidade de se diferenciar em vários tipos de células especializadas. Ao retirar células tronco de um organismo e cloná-las, os cientistas podem criar um suprimento inesgotável de células para pesquisa e, potencialmente, para terapias regenerativas. Isso levanta a interessante possibilidade de que um dia se possam utilizar as próprias células de um indivíduo para regenerar órgãos danificados. Essa abordagem não apenas tem implicações na medicina, mas também oferece novas vias para abordar doenças que até agora eram consideradas incuráveis. Um avanço significativo na clonagem moderna é o chamado reprogramado por fatores pluripotentes induzidos, IPS. Esta técnica permite converter células somáticas em células-tronco pluripotentes por meio da introdução de certos fatores genéticos. O fascinante dessa metodologia é que se pode usar o próprio DNA de um paciente para criar células-tronco que sejam geneticamente idênticas a ele. Isso abre um leque de possibilidades em tratamentos médicos personalizados, onde a clonagem se entrelaça com a medicina regenerativa. Assim, surge a possibilidade de receber um tratamento para uma doença crônica utilizando as próprias células do paciente. A clonagem de animais para a produção de fármacos também encontrou seu lugar nesta era de técnicas avançadas. Por exemplo, foram criadas ovelhas e cabras que produzem proteínas terapêuticas em seu leite, facilitando a obtenção de medicamentos. Essa abordagem não apenas otimiza a produção de fármacos, mas também levanta questões sobre a ética de utilizar animais em processos biotecnológicos. No entanto, os benefícios potenciais para a saúde humana são inegáveis. Claro, cada uma dessas técnicas traz consigo uma série de considerações éticas e legais. A possibilidade de clonar seres humanos ou de modificar geneticamente organismos levanta questões que vão além da ciência, tocando aspectos filosóficos e morais de nossa existência. A ciência avança rapidamente, mas o debate sobre sua aplicação e as implicações que isso acarreta permanece tão relevante como nunca. As técnicas de clonagem moderna não apenas representam um avanço no campo da biologia, mas também nos levam a refletir sobre a condição humana e como nossa relação com a natureza se redefine à medida que adquirimos mais poder sobre ela. Nesse contexto, a clonagem terapêutica e reprodutiva se apresentam como duas faces da mesma moeda, cada uma com suas próprias promessas e desafios. À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo, exploraremos as diferenças entre a clonagem terapêutica e a reprodutiva, e como cada uma delas se manifesta no mundo real. É crucial analisar o que realmente significa clonar para a humanidade, e a resposta a essa pergunta pode ser o próximo grande avanço em nossa compreensão da própria vida.
Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal. A clonagem tem sido um tema de grande controvérsia e discussão no âmbito científico e ético. À medida que nos aprofundamos em suas diferentes facetas, é fundamental diferenciar entre os dois tipos principais de clonagem: a clonagem terapêutica e a clonagem reprodutiva. Ambos os enfoques buscam objetivos distintos, embora compartilhem a mesma base técnica. A clonagem terapêutica se concentra na criação de células e tecidos com fins medicinais. Esse processo envolve a reprogramação de células-tronco para que possam desenvolver qualquer tipo de tecido do corpo humano. Isso levanta a possibilidade de curar uma doença degenerativa ou regenerar um órgão danificado. A clonagem terapêutica oferece uma via promissora nesse sentido. Através dessa técnica, os cientistas podem potencialmente criar células que substituam aquelas que foram destruídas ou danificadas por doenças como diabetes ou Alzheimer. O primeiro passo na clonagem terapêutica é a obtenção de células-tronco, que são células não especializadas capazes de se transformar em vários tipos de células. Essas células podem ser extraídas de embriões em uma fase inicial, o que gera um debate ético sobre seu uso. No entanto, também existem fontes de células-tronco adultas, que, embora limitadas em sua capacidade de diferenciação, representam uma alternativa menos controversa. A reprogramação dessas células, por meio de técnicas como a transferência nuclear, permite gerar células-tronco pluripotentes induzidas, IPS, que podem ser derivadas de células adultas e reprogramadas para um estado de pluripotência. Por outro lado, a clonagem reprodutiva busca criar um organismo completo, como foi o caso de Dolly, a ovelha, o primeiro mamífero clonado a partir de uma célula adulta, como já mencionado. Esse método, embora fascinante, suscitou ainda mais perguntas e preocupações. O debate se concentra em se é ético criar um ser humano ou um animal idêntico a outro. A clonagem reprodutiva tem sido utilizada na agricultura para reproduzir animais de alto desempenho, mas sua aplicação em humanos é ainda mais complexa. A possibilidade de clonar um ser humano levanta questões sobre identidade, individualidade e os direitos de um ser que poderia ser criado dessa maneira. A clonagem terapêutica e a reprodutiva diferem significativamente em suas aplicações. Enquanto a clonagem terapêutica se foca na saúde e no bem-estar, buscando tratamentos e curas, a clonagem reprodutiva se concentra na criação de seres vivos. Isso acarreta riscos e dilemas éticos que devem ser cuidadosamente considerados. Por exemplo, na clonagem reprodutiva, o processo pode resultar em anomalias genéticas e problemas de desenvolvimento no organismo clonado, o que levanta a questão sobre até que ponto é aceitável arriscar a vida de um ser pelo conhecimento ou pelo desejo de reproduzir características desejáveis. A ciência da clonagem avançou a passos largos, mas, ao mesmo tempo, gerou um diálogo importante sobre as implicações desses avanços. A clonagem terapêutica, embora mais aceita no âmbito científico, enfrenta seus próprios desafios éticos relacionados à manipulação da vida e à potencial comercialização de órgãos e tecidos. Enquanto isso, a clonagem reprodutiva continua sendo um tema polêmico, cercado de temores sobre a possibilidade de criar indivíduos que poderiam ser considerados meros produtos. Ambas as vertentes da clonagem estão interrelacionadas, uma vez que os métodos e conhecimentos desenvolvidos em uma podem influenciar a outra. Por exemplo, os avanços na tecnologia de células-tronco permitiram que os cientistas aprimorassem as técnicas de clonagem reprodutiva, e vice-versa. No entanto, é crucial abordar esses desenvolvimentos com cautela, considerando as consequências não apenas do ponto de vista científico, mas também da ética e da moral. A clonagem, em sua essência, é um reflexo de nossa curiosidade inata por compreender e manipular a vida. Nos confronta com perguntas profundas sobre a natureza da existência e os limites da ciência. À medida que continuamos explorando esses temas, é pertinente que reflitamos sobre nossas intenções e o impacto que nossas decisões podem ter no futuro. No próximo capítulo, examinaremos como a clonagem se aplica na agricultura, um campo que adotou essas técnicas para otimizar a produção e melhorar a qualidade das culturas e animais. Será analisado como a ciência da clonagem pode contribuir para alimentar uma população mundial em crescimento. A resposta pode estar na próxima geração de biotecnologia agrícola. A clonagem, um tema que capturou a atenção do público e da comunidade científica por igual, se estende além dos laboratórios onde se originou.
Suas aplicações na agricultura estão mudando a forma como cultivamos alimentos e criamos gado, transformando o setor agropecuário em um enfoque mais eficiente e sustentável. A agricultura tem sido o pilar da civilização humana durante milênios. No entanto, à medida que a população global continua crescendo, também aumentam as demandas sobre nossos recursos agrícolas. É aqui que a clonagem desempenha um papel crucial. A pergunta sobre como é possível que certas plantas e animais sejam tão resistentes a doenças ou tenham características desejáveis, muitas vezes encontra sua resposta na clonagem, que permite replicar as melhores variedades com precisão. A clonagem na agricultura se baseia no princípio de tomar células de um organismo e utilizá-las para criar cópias geneticamente idênticas. Esse processo pode ser aplicado tanto a plantas quanto a animais. No caso das plantas, os agricultores têm utilizado técnicas de clonagem, como o cultivo de tecidos, para produzir mudas que são geneticamente idênticas à planta-mãe. Isso é especialmente útil em cultivos como a batata, a banana e algumas variedades de flores, onde as características desejadas, como a resistência a pragas ou o sabor, podem ser preservadas e multiplicadas. Por exemplo, na produção de batatas, os agricultores adotaram a clonagem para combater doenças que podem arruinar colheitas inteiras. Ao clonar uma planta que demonstrou ser resistente a uma doença específica, é possível garantir uma colheita mais abundante e menos propensa a perdas. Essa abordagem não apenas melhora a produtividade, mas também reduz a necessidade de pesticidas, beneficiando o meio ambiente e a saúde do consumidor. O gado também se beneficia dessas técnicas. A clonagem permite que os criadores selecionem os melhores animais para a reprodução. Se uma vaca produz uma quantidade excepcional de leite, ou um porco cresce rapidamente e tem uma carne de alta qualidade, os pecuaristas podem clonar esses animais para reproduzir essas características desejáveis em seus rebanhos. Isso não apenas aumenta a eficiência, mas também pode contribuir para a segurança alimentar em um mundo onde a demanda por produtos de origem animal continua crescendo. No entanto, a clonagem na agricultura não está isenta de controvérsias. As preocupações sobre a saúde animal, o bem-estar e a biodiversidade são temas recorrentes nesse debate. Por exemplo, a clonagem pode diminuir a diversidade genética nas populações de cultivos e gado, o que poderia torná-las mais vulneráveis a doenças e pragas no futuro. Esse dilema levanta a questão de até que ponto devemos depender da clonagem para garantir nossa alimentação. A biotecnologia, que inclui a clonagem, também abre a possibilidade de criar cultivos que possam suportar condições climáticas extremas, como secas ou inundações. Com as mudanças climáticas desafiando nossas práticas agrícolas tradicionais, a clonagem se apresenta como uma ferramenta potencial para cultivar variedades que possam se adaptar melhor a esses novos desafios. Surge assim a possibilidade de cultivar mais alimentos em terrenos menos férteis ou em regiões que anteriormente eram inóspitas para a agricultura. Além disso, a clonagem pode contribuir para a conservação de espécies agrícolas que estão em perigo de extinção. Em um mundo onde a urbanização e as mudanças climáticas ameaçam a biodiversidade, a clonagem pode ajudar a preservar variedades de plantas que têm sido cultivadas durante gerações, garantindo que não se percam para as futuras gerações. Essa abordagem é especialmente importante para os cultivos locais que são parte integral da cultura e da dieta de diversas comunidades. À medida que avançamos na compreensão da clonagem e suas aplicações, também surge a necessidade de um marco ético e regulatório que guie seu uso na agricultura. A comunidade científica, os agricultores e os responsáveis pela formulação de políticas devem trabalhar juntos para garantir que essas tecnologias sejam utilizadas de maneira responsável e sustentável. O desafio é estabelecer um equilíbrio entre a inovação e a conservação, entre a eficiência e a ética. Com a evolução das técnicas de clonagem e da biotecnologia, o futuro da agricultura parece promissor. A possibilidade de melhorar a produção e a qualidade dos alimentos é uma visão encorajadora, mas também requer uma vigilância constante sobre suas implicações. As decisões que tomarmos hoje em relação à clonagem influenciarão o panorama agrícola de amanhã e, portanto, nossa segurança alimentar e saúde. Enquanto a agricultura se adapta à era moderna, a clonagem se ergue como uma ferramenta poderosa no arsenal dos agricultores. No entanto, os desafios éticos e ambientais que ela apresenta nos levam a refletir sobre o futuro de nossa relação com a biotecnologia.
À medida que avançamos para o próximo capítulo, exploraremos como a clonagem não apenas impacta a agricultura, mas também a conservação de espécies em perigo de extinção, levantando questões sobre a biodiversidade e a sustentabilidade de nosso planeta. A clonagem, um tema que despertou tanto interesse quanto controvérsia, também se apresenta como uma ferramenta com um potencial inesperado no âmbito da conservação de espécies. À medida que a extinção de diversas espécies se torna uma crise global, os cientistas começaram a explorar como a clonagem poderia oferecer uma solução para preservar a biodiversidade. A perda de biodiversidade é uma realidade alarmante. A cada ano, centenas de espécies desaparecem do nosso planeta devido à atividade humana. As mudanças climáticas, a perda de habitat e a caça. Com o avanço da biotecnologia, a clonagem emerge como um possível recurso para algumas dessas espécies em perigo. Mas é importante analisar como esse processo realmente funciona no contexto da conservação. Um dos exemplos mais discutidos é o da extinção do rinoceronte de Java. Com apenas algumas dezenas de indivíduos restantes, essa espécie está à beira da desaparecimento. É aqui que a clonagem poderia desempenhar um papel crucial. Utilizando técnicas de clonagem, os pesquisadores podem coletar células de um rinoceronte vivo ou até mesmo de indivíduos já falecidos e criar um embrião que pode ser implantado em uma fêmea de rinoceronte de outra espécie. Um processo conhecido como transferência de núcleo somático. Esse método, embora ainda em fases experimentais, poderia ajudar a aumentar a população e, com o tempo, restabelecer a diversidade genética necessária para a sobrevivência a longo prazo. Um caso emblemático que capturou a atenção do mundo é o do lobo da Tasmânia, declarado extinto em 1936. Nesse caso, os cientistas têm trabalhado para recuperar seu DNA e utilizá-lo na criação de um clone. Embora o caminho para a ressurreição de uma espécie extinta seja complexo e cheio de desafios, o avanço nas técnicas de sequenciamento de DNA e clonagem abre novas possibilidades. Levanta-se a questão de se o lobo da Tasmânia, após mais de 80 anos de ausência, poderia voltar a vagar pelas terras australianas. A clonagem não se limita apenas a espécies extintas ou à beira da extinção. Também está sendo utilizada para fortalecer populações de espécies ameaçadas. No caso do gado, por exemplo, foram feitos esforços para clonar indivíduos que apresentam características genéticas desejáveis, como resistência a doenças ou adaptação a climas extremos. Essa prática pode parecer distante da conservação no sentido tradicional, mas ao assegurar a sobrevivência dessas populações, contribui indiretamente para a preservação de seu habitat e do ecossistema em que se encontram. No entanto, nem tudo é positivo no caminho da clonagem e da conservação. Existem preocupações legítimas sobre a ética e a eficácia dessas práticas. Clonar um indivíduo não é o mesmo que restaurar um ecossistema completo. Muitas vezes, as espécies estão interconectadas dentro de seu habitat. E o desaparecimento de uma pode afetar profundamente outras. A clonagem pode oferecer uma solução a curto prazo, mas não aborda as causas subjacentes da extinção, como a destruição do habitat ou a poluição. A chave, então, está na combinação da clonagem com esforços de conservação mais amplos, projetos de restauração de habitats, legislações mais rigorosas contra a caça furtiva e programas de educação para conscientizar as comunidades locais são igualmente fundamentais para o sucesso de qualquer estratégia de conservação. Isso leva a questionar como a clonagem pode ser utilizada de maneira eficaz e ética para garantir um futuro para nossas espécies em perigo. A colaboração entre cientistas, governos e organizações não governamentais é essencial. Nesse sentido, o caso do elefante asiático se apresenta como um exemplo inspirador. Pesquisadores têm trabalhado na clonagem de elefantes em perigo de extinção, mas também implementaram programas de conservação em seu habitat natural, permitindo que as comunidades locais participem e se beneficiem da proteção dessas majestosas criaturas. Essa abordagem multifacetada não apenas ajuda a preservar a espécie, mas também promove a conscientização e o respeito pelo meio ambiente entre as populações que coexistem com elas. Em resumo, a clonagem pode ser uma ferramenta poderosa na luta pela conservação de espécies em perigo de extinção, mas sua implementação deve ser cuidadosa e considerada. À medida que os cientistas continuam a investigar e desenvolver novas técnicas, a pergunta não é apenas se é possível clonar, mas se deve ser feito e como isso se integra em uma abordagem mais ampla de conservação.
Enquanto nos aprofundamos no próximo capítulo, exploraremos avanços na clonagem humana e como esses podem influenciar nossa compreensão da biologia e da ética da clonagem em si. Serão analisadas as implicações da clonagem na medicina e em nossa própria espécie. A resposta nos espera no horizonte. No intrincado emaranhado do avanço científico, a clonagem humana se posiciona como uma das fronteiras mais intrigantes e controversas da biologia contemporânea. Os esforços para entender e manipular o código genético humano abriram a porta para possibilidades que, até pouco tempo atrás, pareciam próprias da ficção científica. Neste capítulo, exploraremos não apenas os avanços científicos no campo da clonagem de células humanas, mas também as considerações éticas que surgem em torno desses desenvolvimentos. A clonagem, em suas diversas formas, tem sido objeto de estudo desde que se conseguiu clonar com sucesso um mamífero, Dolly, a ovelha, em 1996, como detalhado anteriormente. No entanto, o interesse na clonagem humana ganhou impulso considerável nas últimas décadas, impulsionado por inovações em biotecnologia e genômica. Os cientistas começaram a investigar a clonagem de células humanas com o objetivo de desenvolver tratamentos para doenças degenerativas, reparar tecidos danificados e, eventualmente, oferecer soluções para problemas de saúde que atualmente são intratáveis. Uma das técnicas mais promissoras nesse campo é a reprogramação celular. Em 2006, um grupo de pesquisadores liderado por Shinya Yamanaka fez uma descoberta revolucionária: a possibilidade de converter células adultas em células-tronco pluripotentes induzidas, iPS. Esse avanço não apenas significou uma mudança radical na forma de abordar a clonagem, mas também ofereceu um caminho para a criação de células que podem se transformar em qualquer tipo de célula do corpo humano. Isso levanta a possibilidade de substituir células danificadas em órgãos vitais, como o coração ou o fígado, e as células iPS estão no centro dessa transformação. O processo de criação de iPS envolve a introdução de 4 genes específicos em células somáticas, o que provoca sua reprogramação. Assim, uma célula da pele, por exemplo, pode ser transformada em uma célula-tronco que pode se diferenciar em neurônios, hepatócitos ou qualquer outro tipo celular. Essa abordagem não apenas evita as controvérsias éticas relacionadas à clonagem de embriões, mas também oferece um potencial praticamente ilimitado em medicina regenerativa. À medida que os cientistas aperfeiçoam essas técnicas, os avanços na clonagem de células humanas também suscitaram questionamentos sobre a natureza da vida e da identidade. Embora a clonagem de células-tronco pluripotentes se concentre na cura e na reparação, é necessário definir a linha entre a modificação genética e a criação de vida. As reflexões éticas tornam-se cada vez mais relevantes. Por exemplo, debate-se se seria moralmente aceitável clonar células para criar um órgão que poderia salvar uma vida, se isso implicar manipular um ser humano em alguma etapa de seu desenvolvimento. Além da clonagem de células-tronco, a possibilidade de clonar células humanas para obter tecidos específicos deu origem a investigações sobre a possibilidade de criar órgãos sob medida. Em casos de escassez de doadores, essa técnica poderia oferecer uma solução viável. No entanto, a criação de órgãos a partir de células clonadas também levanta questões éticas importantes. Discute-se se isso poderia levar a um futuro em que a fabricação de órgãos humanos se torne uma norma. As implicações dessa tecnologia são vastas e complexas, tanto de uma perspectiva científica quanto social. A nível prático, os avanços na clonagem de células humanas já estão tendo um impacto na pesquisa médica. Por exemplo, os cientistas começaram a utilizar essas células para estudar doenças como Alzheimer, diabetes e diversas formas de câncer. Ao criar células que replicam as características genéticas do paciente, os pesquisadores podem observar os efeitos de tratamentos específicos em ambientes controlados. Isso permite uma personalização na medicina que poderia revolucionar a forma como abordamos as doenças crônicas. No entanto, a clonagem humana e o uso de células-tronco também estão envolvidos em um dilema ético que não pode ser ignorado. A possibilidade de manipular a genética humana levanta questões sobre eugenia, o design de bebês sob encomenda e a desigualdade no acesso a essas tecnologias. Isso gera um debate sobre se a sociedade está preparada para as consequências de intervir na esfera genética. A necessidade de um marco ético claro e regulamentações robustas torna-se mais urgente à medida que avançamos nessa área.
A clonagem humana, embora cheia de promessas, também requer um diálogo aberto sobre suas implicações. Cada passo adiante nesse campo deve ser acompanhado de responsabilidade, transparência e um compromisso com o bem-estar humano, enquanto os cientistas trabalham no laboratório para desvendar os segredos da clonagem e da reprogramação celular. A sociedade deve estar preparada para participar de uma conversa sobre o significado da condição humana em um mundo onde a biotecnologia redefine nossas limitações. À medida que nos aprofundamos nos dilemas éticos e legais que surgem desses avanços, é essencial refletir sobre como a ciência e a ética podem coexistir nesse novo panorama. A clonagem humana não é apenas um desafio científico, é também um desafio moral que nos convida a questionar nossas crenças mais profundas sobre a vida, a identidade e o futuro que desejamos construir. A busca por um equilíbrio entre o avanço tecnológico e o respeito pela dignidade humana será fundamental nos próximos capítulos dessa história. A clonagem desafiou não apenas os limites da biologia, mas também nossas concepções mais profundas sobre a vida, a identidade e a ética. À medida que exploramos suas aplicações e avanços, chegamos a um cruzamento crucial onde a ciência se encontra com a moralidade. É necessário analisar o significado de clonar um ser vivo e se a sociedade está preparada para assumir as implicações dessa capacidade. Ao considerar a clonagem, especialmente no contexto da clonagem humana, surge uma série de dilemas éticos e legais que requerem uma reflexão cuidadosa. Para entender esses dilemas, é essencial reconhecer que a clonagem não é apenas um processo biológico, é um fenômeno que toca fibras sensíveis de nossa existência. Por exemplo, a possibilidade de clonar um ser humano levanta questões sobre a individualidade e a autenticidade. A questão de se um clone seria menos humano que seu original tem sido o eixo de intensos debates em comitês de ética e fóruns acadêmicos. De maneira análoga a um espelho que reflete não apenas a imagem, mas também as preocupações da sociedade, a clonagem nos obriga a enfrentar nossos próprios medos e desejos. Um dos principais dilemas éticos reside na percepção dos clones como seres com direitos e dignidade. Se fosse possível criar seres humanos a partir de células somáticas, esses clones teriam os mesmos direitos que qualquer outra pessoa? Em muitas culturas e filosofias, a vida é considerada um dom sagrado. A clonagem, então, poderia ser vista por alguns como uma transgressão das leis naturais. No entanto, sob a perspectiva do bem-estar, outros argumentam que a clonagem poderia oferecer soluções para problemas de infertilidade ou doenças genéticas. Debate-se se o desejo de salvar vidas justifica a manipulação da natureza. O marco legal que envolve a clonagem é igualmente complexo e varia consideravelmente em todo o mundo. Em alguns países, a clonagem humana é totalmente proibida, enquanto outros permitem pesquisas limitadas. Por exemplo, nos Estados Unidos, a clonagem terapêutica é realizada em certas instituições sob rigorosas regulamentações, enquanto a clonagem reprodutiva enfrenta um quase total repúdio. Esse mosaico legal reflete não apenas as diferenças culturais e religiosas, mas também a falta de consenso científico sobre os riscos e benefícios da clonagem. Os problemas legais surgem também no âmbito da propriedade intelectual. Levanta-se a questão de se alguém poderia reivindicar direitos sobre um ser clonado. Esse dilema tem sido discutido em debates sobre os direitos de organismos geneticamente modificados. As leis atuais não estão completamente preparadas para abordar as implicações da clonagem, o que deixa um vazio que poderia ser explorado se não agirmos com cautela. Se olharmos para o futuro, é possível que surjam situações em que a clonagem seja utilizada para fins menos altruístas. A ideia de desenhar seres humanos sob medida, escolhendo características físicas ou intelectuais, levanta um dilema ético ainda mais profundo. A possibilidade de criar clones perfeitos poderia nos levar a uma sociedade estratificada, onde alguns indivíduos são valorizados acima de outros. Surge a pergunta se a sociedade está disposta a correr esse risco e qual papel a desigualdade desempenharia em uma sociedade que pudesse escolher a genética de seus cidadãos. Além disso, o impacto na biodiversidade e no meio ambiente também merece atenção. A clonagem de espécies em perigo pode parecer uma solução simples, mas a biodiversidade é um delicado equilíbrio que não pode ser resolvido apenas por meio da clonagem. A perda de variabilidade genética pode levar a consequências desastrosas para os ecossistemas. A própria natureza evoluiu ao longo de milhões de anos, e alterar esse processo levanta sérias questões sobre nossa intervenção.
Os dilemas éticos e legais associados à clonagem não têm resposta simples. É necessário um diálogo aberto e multidisciplinar que inclua cientistas, filósofos, legisladores e a sociedade em geral. A educação e a conscientização pública são fundamentais para navegar por essas águas desconhecidas. A pergunta central é: se estamos preparados para assumir a responsabilidade por nossas ações? A resposta a essa pergunta não apenas determinará o futuro da clonagem, mas também o rumo de nossa própria humanidade. Enquanto exploramos esses dilemas, é crucial lembrar que a ciência, embora poderosa, não opera em um vácuo. As decisões que tomarmos hoje terão repercussões a longo prazo. No próximo capítulo, nos aprofundaremos em como a clonagem está sendo utilizada no campo da medicina regenerativa, um setor que promete revolucionar o tratamento de doenças e lesões, mas que também levanta novos desafios éticos e questões sobre o bem-estar humano. A clonagem tem sido um tema de fascínio e debate, não apenas nos laboratórios, mas também no campo da medicina. No capítulo anterior, exploramos os dilemas éticos e legais que surgem quando a ciência avança a passos largos. Mas agora nos concentraremos em uma das aplicações mais promissoras da clonagem, a medicina regenerativa. Este campo busca reparar ou substituir tecidos e órgãos danificados, oferecendo a esperança de tratamentos inovadores e soluções para doenças que até agora pareciam incuráveis. Consideremos uma pessoa que sofreu um ataque cardíaco. Seu coração, que um dia foi forte, agora apresenta cicatrizes que afetam sua capacidade de funcionar adequadamente. A clonagem poderia ser uma ferramenta para cultivar um novo tecido cardíaco a partir de células-tronco, permitindo regenerar seu coração. Este é apenas um exemplo de como a clonagem se entrelaça com a medicina regenerativa, uma área que se encontra na interseção da biologia, da tecnologia e da ética. A clonagem terapêutica, como foi mencionado, permite a criação de embriões a partir de células somáticas, que podem ser utilizados para obter células-tronco pluripotentes. Essas células têm a capacidade de se transformar em qualquer tipo de célula do corpo. Nesse sentido, abrem-se portas para tratamentos de doenças neurodegenerativas como o Parkinson ou a esclerose múltipla, onde as células nervosas danificadas podem ser substituídas por novas células saudáveis. Essa abordagem tem sido objeto de pesquisas em múltiplas instituições ao redor do mundo, destacando os esforços do Instituto de Biologia Celular e Molecular na Coreia do Sul, onde foram realizados avanços significativos. No entanto, a ideia de cultivar órgãos inteiros a partir de células-tronco levanta questões complexas. A possibilidade de criar um rim completamente funcional a partir de uma célula da pele está sendo investigada. E embora os resultados sejam promissores, ainda enfrentam grandes desafios técnicos e éticos. A possibilidade de que um paciente receba um órgão cultivado sob medida, perfeito para seu corpo, poderia eliminar o problema das rejeições e a necessidade de medicamentos imunossupressores. Isso gera um debate sobre as implicações que teria para nossa percepção da vida e da morte. A medicina regenerativa não se ocupa apenas da criação de órgãos, mas também da reparação de tecidos danificados. No caso de lesões esportivas, por exemplo, as terapias regenerativas buscam acelerar a cura dos músculos e tendões. Utilizando células-tronco obtidas por meio da clonagem, os pesquisadores estão desenvolvendo tratamentos que podem melhorar a recuperação dos atletas e, potencialmente, de qualquer pessoa que sofra lesões. Isso significa que, em um futuro não muito distante, poderíamos ver terapias que reduzam drasticamente os tempos de recuperação e melhorem a qualidade de vida daqueles que sofrem de lesões crônicas. Além disso, a clonagem e a medicina regenerativa podem ter aplicações no tratamento de doenças autoimunes, onde o sistema imunológico ataca as próprias células do corpo. Poderia ser concebido um tratamento que, por meio da clonagem de células saudáveis, substituísse aquelas que foram danificadas ou destruídas, restaurando assim o equilíbrio do sistema imunológico. Isso poderia oferecer uma nova esperança a milhões de pessoas que vivem com condições como lúpus ou artrite reumatoide. A relação entre a clonagem e a medicina regenerativa também se estende à pesquisa sobre o envelhecimento. A questão sobre por que algumas pessoas parecem envelhecer mais rápido que outras poderia encontrar respostas com a ajuda da clonagem. Isso poderia permitir não apenas a reparação de tecidos, mas também a compreensão dos mecanismos que levam ao deterioro celular. Os cientistas estão estudando como as células-tronco podem rejuvenescer tecidos envelhecidos,
com a esperança de melhorar a longevidade e a qualidade de vida. À medida que avançamos neste fascinante campo, também enfrentamos desafios. A pesquisa em clonagem e medicina regenerativa deve ser acompanhada de um diálogo ético que considere as implicações de nossas descobertas. As perguntas sobre a manipulação da vida e as possíveis desigualdades no acesso a essas tecnologias devem ser abordadas com seriedade. Cada avanço traz consigo a responsabilidade de garantir que a ciência sirva ao bem-estar de toda a humanidade, não apenas a alguns poucos. Assim, a clonagem se ergue como uma ferramenta poderosa na medicina regenerativa, com o potencial de transformar a forma como abordamos a saúde e a doença. No entanto, o caminho está repleto de interrogações e considerações éticas que devemos enfrentar. À medida que a ciência avança, também avançam nossas responsabilidades como sociedade. No próximo capítulo, exploraremos como a clonagem pode ser utilizada para personalizar tratamentos médicos, adaptando as terapias às necessidades específicas de cada paciente. A possibilidade de criar soluções sob medida representa um avanço significativo na medicina moderna, onde cada indivíduo é considerado um caso único, com seu próprio perfil biológico e suas próprias necessidades. A clonagem tem sido um tema de fascínio e controvérsia, mas seu potencial na medicina personalizada está começando a se revelar. A capacidade de criar cópias geneticamente idênticas de células e tecidos abre um leque de possibilidades que podem mudar radicalmente a forma como abordamos a saúde e o tratamento de doenças. A razão pela qual algumas pessoas respondem de maneira diferente aos mesmos tratamentos médicos pode ser encontrada em nossas diferenças genéticas, e é aqui que a clonagem desempenha um papel crucial. A medicina personalizada busca adaptar tratamentos específicos às características individuais de cada paciente. Em vez de uma abordagem única para todos, considera-se o perfil genético, os hábitos de vida e outros fatores que influenciam a saúde. Com a clonagem, podem ser desenvolvidas terapias que se ajustem de forma precisa às necessidades de cada pessoa. Por exemplo, se um paciente apresentar uma mutação genética que o torna suscetível a certas doenças, a clonagem poderia permitir a criação de células que eliminem essa mutação, oferecendo uma solução a longo prazo. Um dos avanços mais promissores neste campo é a clonagem terapêutica. Esse processo envolve a criação de embriões clonados com o propósito de extrair células-tronco, as quais possuem a capacidade de se tornar qualquer tipo de célula do corpo. Isso significa que, em um futuro próximo, poderíamos gerar células específicas para reparar tecidos danificados em doenças como Parkinson ou diabetes. Isso levanta a possibilidade de substituir células danificadas no coração por células-tronco clonadas, restaurando assim sua função sem o risco de rejeição que envolve um transplante de órgão. O trabalho de cientistas como Shinya Yamanaka tem sido fundamental nesse avanço. Yamanaka, ganhador do Prêmio Nobel em 2012, demonstrou que é possível reprogramar células adultas para que se comportem como células-tronco pluripotentes. Isso significa que, em vez de clonar embriões, poderíamos pegar células de um paciente, reprogramá-las e depois utilizá-las para criar células específicas que ele precisa. Essa abordagem, mencionada anteriormente, não apenas evita os dilemas éticos associados à clonagem de embriões humanos, mas também reduz o risco de rejeição, uma vez que as células utilizadas seriam geneticamente compatíveis com o paciente. No entanto, a clonagem na medicina não está isenta de desafios. À medida que avançamos em direção a essa nova fronteira, devemos considerar as implicações éticas e sociais. É necessário regular o uso dessa tecnologia e determinar se essas terapias serão acessíveis a todos ou apenas a alguns privilegiados. A possibilidade de manipular o genoma humano levanta questões sobre a equidade no acesso a tratamentos de ponta. A medicina personalizada poderia se tornar um luxo, em vez de um direito. Além disso, a clonagem terapêutica também enfrenta barreiras técnicas. A eficiência na reprogramação celular e a possibilidade de que essas células se tornem células cancerígenas são áreas de pesquisa ativa. Os cientistas estão trabalhando arduamente para entender como maximizar os benefícios da clonagem terapêutica enquanto minimizam os riscos. A colaboração entre disciplinas, genética, ética, biotecnologia, será fundamental para avançar de maneira segura e eficaz.
Um aspecto interessante é como a clonagem pode influenciar a farmacogenômica, o estudo de como os genes afetam a resposta a medicamentos. A clonagem poderia facilitar a criação de linhas celulares que reflitam as variações genéticas de diferentes populações. Isso permitiria ensaios mais precisos e personalizados, onde os medicamentos são testados em células que representam a diversidade genética dos pacientes. O potencial de que cada paciente possa receber um tratamento projetado especificamente para seu perfil genético é imenso. Enquanto isso, a comunidade científica continua explorando outras aplicações da clonagem na medicina. A possibilidade de desenvolver órgãos clonados para transplante é uma área de pesquisa que capturou a imaginação de muitos. Com a escassez de órgãos disponíveis, a clonagem poderia oferecer uma solução viável, permitindo que cada paciente tenha acesso a um órgão feito sob medida, sem a necessidade de esperar em listas de doação. No entanto, isso também levanta questões éticas sobre a criação de seres vivos com a intenção de serem utilizados como recursos. A interseção entre clonagem e medicina personalizada não apenas nos leva a repensar nossa visão sobre a saúde, mas também sobre a própria vida. A capacidade de criar células e tecidos sob medida nos desafia a considerar o que significa ser humano em um mundo onde a biologia pode ser projetada e manipulada a nosso bel prazer. À medida que avançamos nesse terreno emocionante, será essencial manter um diálogo aberto sobre as implicações desses avanços. A revolução na medicina, que a clonagem e a personalização médica podem trazer, está à porta, mas também será crucial abordar as questões éticas e sociais que surgem dessa tecnologia. No próximo capítulo, exploraremos como esses avanços na clonagem impactam não apenas a saúde humana, mas também a biodiversidade do planeta, um tema que nos convida a refletir sobre nossa responsabilidade na preservação da vida em todas as suas formas. A clonagem, como exploramos em capítulos anteriores, abriu novas possibilidades no campo da biologia e da medicina. No entanto, seu impacto não se limita aos laboratórios ou à saúde humana, sua influência se estende à biodiversidade e aos ecossistemas naturais. A pergunta que emerge é: de que maneira a clonagem afeta a diversidade biológica do planeta? Para entender esse impacto, primeiro devemos reconhecer que a biodiversidade é a variedade de vida em todas as suas formas, desde os genes até os ecossistemas. Cada espécie, cada população, desempenha um papel crucial no equilíbrio de seu ambiente. A clonagem, ao replicar organismos, tem o potencial de alterar esse equilíbrio. A clonagem de espécies em perigo de extinção, por exemplo, se apresenta como uma solução para evitar o desaparecimento de certas populações. No entanto, é necessário analisar o que acontece quando um organismo clonado substitui um que desapareceu. A clonagem pode fomentar a homogeneidade genética. Ao depender de um número limitado de indivíduos para a reprodução, reduz-se a variabilidade genética, que é vital para a adaptação e a sobrevivência das espécies em ambientes em mudança. Esse fenômeno foi observado em cultivos agrícolas, onde a clonagem de variedades de plantas levou a uma produção mais eficiente, mas também a vulnerabilidade a pragas e doenças. Se uma doença afetar uma variedade específica, todas as plantas clonadas podem estar ameaçadas, colocando em risco a segurança alimentar. No campo da conservação, a clonagem poderia ser vista como uma ferramenta para recuperar espécies extintas ou em perigo. Projetos como a clonagem do mamute lanoso ou do tigre da Tasmânia capturaram a atenção pública. No entanto, o sucesso de tais iniciativas não está garantido. A mera clonagem de um indivíduo não assegura a restauração de uma população viável. As dinâmicas sociais, os habitats e as interações com outras espécies são igualmente importantes. Por exemplo, clonar um mamute sem restaurar seu ecossistema original poderia resultar em um fracasso, já que ele não teria o ambiente adequado para sobreviver. Além disso, a introdução de organismos clonados em um ecossistema pode ter consequências inesperadas. Levanta-se a possibilidade de que um organismo clonado, embora seja da mesma espécie, não possua as adaptações necessárias para competir com as espécies nativas. Esse tipo de perturbação poderia levar ao deslocamento de espécies e alterar as cadeias alimentares. A competição entre espécies nativas e clonadas pode ser intensa e os resultados podem ser devastadores. A clonagem também levanta questões éticas e filosóficas sobre o que significa ser uma espécie.
Se um organismo clonado é geneticamente idêntico a outro, deve ser considerado uma continuação dessa espécie ou uma nova entidade? Essa questão não é trivial. Afeta como vemos a conservação, a gestão da vida selvagem. Em última instância, nossa relação com a natureza. As tecnologias de clonagem, como a transferência nuclear de células somáticas, mostraram um potencial promissor. No entanto, o uso dessas tecnologias deve ser cauteloso e bem regulado. A ciência avança rapidamente, e é fundamental que cientistas, conservacionistas e formuladores de políticas trabalhem juntos para avaliar os riscos e benefícios. É um delicado equilíbrio entre a inovação e a proteção do meio ambiente. Um exemplo recente é o do projeto de clonagem da espécie de rinoceronte branco do norte, que está à beira da extinção. Os esforços para clonar esse majestoso animal são dignos de admiração, mas também nos fazem questionar se a clonagem será suficiente para garantir a sobrevivência dessa espécie. A resposta é complexa e multifacetada. A clonagem pode ser uma ferramenta no conjunto de estratégias de conservação, mas não deve ser vista como uma panaceia. A restauração de habitats, a redução de ameaças humanas e a criação de corredores ecológicos são igualmente essenciais para a preservação da biodiversidade. Debate-se se não seria mais eficaz combinar essas estratégias em vez de depender exclusivamente da clonagem. Nesse contexto, é crucial fomentar uma maior conscientização pública sobre os efeitos da clonagem na biodiversidade. A educação sobre a interconexão das espécies e a importância da diversidade genética pode ajudar a criar uma base sólida para as decisões futuras. A ciência pode oferecer respostas, mas é a sociedade que deve decidir como quer avançar. À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo, é essencial refletir sobre o papel da clonagem na segurança alimentar. Será analisado como essa técnica pode ajudar a satisfazer as necessidades alimentares de uma população em crescimento e quais implicações isso tem para a biodiversidade e os ecossistemas. A resposta nos levará a explorar a interseção entre biotecnologia, agricultura e clonagem e como essas áreas podem influenciar nosso futuro. Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal. A clonagem, uma ferramenta poderosa no arsenal biotecnológico, começou a mostrar sua relevância em um dos desafios mais prementes de nossa era, a segurança alimentar. À medida que a população mundial continua crescendo, surge a necessidade de encontrar soluções inovadoras para alimentar bilhões de pessoas. A clonagem, longe de ser apenas um conceito de ficção científica, está se tornando um pilar para a agricultura moderna, oferecendo novas formas de maximizar a produção e, consequentemente, enfrentar a fome que assola muitas regiões do planeta. No âmbito agrícola, a clonagem permite a reprodução de culturas e animais com características desejáveis. Isso abre um mundo onde os agricultores podem cultivar plantas que sejam resistentes a pragas ou doenças, que cresçam mais rápido e que produzam mais alimentos. A clonagem torna possível que essas características sejam mantidas de geração em geração. Por exemplo, a clonagem de variedades de milho resistentes à seca demonstrou sua eficácia em diversas regiões onde a água é escassa. Esse tipo de inovação não apenas promete aumentar o rendimento, mas também melhorar a qualidade nutricional das culturas, um fator crucial na luta contra a desnutrição. Quanto à clonagem de animais, a criação de gado clonado pode produzir animais que não apenas são mais saudáveis, mas que também são capazes de se adaptar melhor a condições climáticas extremas. Isso é especialmente relevante em um mundo onde as mudanças climáticas apresentam desafios imprevistos para a agricultura. Por exemplo, a clonagem de vacas de alta produção leiteira permitiu que os pecuaristas obtivessem mais leite com menos recursos, resultando em maior eficiência e sustentabilidade na produção láctea. No entanto, o uso da clonagem na agricultura não está isento de controvérsias. As preocupações sobre a ética da clonagem de animais, assim como os possíveis efeitos na biodiversidade, são temas que requerem uma reflexão cuidadosa. A questão de se é correto clonar um animal apenas por sua capacidade de produzir mais é um ponto central. Aqui é onde entra a necessidade de uma abordagem equilibrada que considere tanto os benefícios potenciais quanto as implicações éticas e ecológicas. A discussão sobre a clonagem não se concentra apenas nos resultados imediatos, mas também nas repercussões a longo prazo em nossos ecossistemas. Nesse contexto, a biotecnologia se torna uma aliada na busca por soluções sustentáveis. Os cientistas estão trabalhando na criação de culturas que não apenas sejam mais produtivas,
mas que também exijam menos insumos, como fertilizantes e pesticidas. A clonagem, quando combinada com outras técnicas biotecnológicas, pode resultar na criação de variedades de plantas que se adaptam ao seu ambiente e que, por sua vez, contribuem para a saúde do solo e do meio ambiente. Esta é uma visão que pode transformar a agricultura moderna e ajudar a combater a fome de maneira eficaz. Além disso, como mencionado anteriormente, a clonagem também pode desempenhar um papel fundamental na conservação de espécies agrícolas em perigo de extinção. À medida que as mudanças climáticas e a urbanização ameaçam a diversidade agrícola, a clonagem oferece uma via para preservar variedades ancestrais que foram fundamentais para a alimentação humana ao longo da história. Manter essas variedades não apenas é vital para a biodiversidade, mas também pode oferecer novas oportunidades para melhorar a resiliência de nossos sistemas alimentares. À medida que exploramos essas possibilidades, é essencial questionar como queremos que a clonagem seja implementada na agricultura. A educação e a conscientização pública são cruciais para garantir que as decisões sobre o uso da clonagem sejam baseadas na ciência, na ética e no bem-estar coletivo. A participação ativa da sociedade nessas discussões pode moldar um futuro em que a clonagem seja utilizada como uma ferramenta para o bem comum, em vez de ser vista com desconfiança ou rejeição. Em conclusão, a clonagem tem o potencial de ser um instrumento-chave na luta pela segurança alimentar. Sua capacidade de aumentar a produção agrícola, melhorar a qualidade dos alimentos e preservar a biodiversidade a torna uma opção digna de consideração. No entanto, é fundamental abordar os dilemas éticos e ambientais que ela levanta. À medida que avançamos em direção ao futuro, a integração da clonagem e da biotecnologia em nossas práticas agrícolas pode ser a chave para um sistema alimentar mais sustentável e equitativo. Enquanto refletimos sobre o papel da clonagem na agricultura, é igualmente importante considerar sua inter-relação com outros campos, como a biotecnologia. Deve-se analisar como a clonagem pode ser combinada com técnicas biotecnológicas para impulsionar ainda mais a segurança alimentar. Este é um terreno que exploraremos no próximo capítulo, onde desvendaremos as conexões entre clonagem e biotecnologia e como juntas podem moldar o futuro da produção alimentar. A clonagem demonstrou ser uma ferramenta poderosa no campo da biotecnologia, criando sinergias que transformaram nossa compreensão e capacidade de intervenção em processos biológicos. À medida que exploramos a interseção entre clonagem e biotecnologia, é essencial reconhecer como essas disciplinas se entrelaçam para abordar desafios contemporâneos em saúde, agricultura e conservação. A biotecnologia, em sua essência, aplica princípios biológicos e técnicas científicas para criar produtos e processos que beneficiem a humanidade. A clonagem se insere nesse marco como uma técnica que permite a replicação precisa de organismos, células e genes. Esse processo evoluiu desde a famosa clonagem de Dolly, a ovelha, até aplicações mais sofisticadas que modificam e melhoram organismos para otimizar suas características. No âmbito médico, por exemplo, a clonagem terapêutica emerge como um recurso valioso. Aqui, as células-tronco são obtidas a partir de embriões clonados, o que permite a geração de tecidos e órgãos que são geneticamente compatíveis com o paciente, reduzindo o risco de rejeição. Essa abordagem não apenas tem o potencial de revolucionar os transplantes, mas também poderia oferecer soluções para doenças degenerativas como o Parkinson ou a diabetes. Isso nos leva a imaginar um mundo onde órgãos danificados possam ser substituídos de maneira simples e segura. Além disso, a clonagem é aplicada na produção de medicamentos. A insulina, um hormônio vital para pessoas com diabetes, é produzida por organismos clonados que foram modificados para sintetizá-la. Esse processo tornou a insulina mais acessível e menos cara, melhorando a qualidade de vida de milhões de pessoas. Essa forma de biotecnologia, que combina clonagem com engenharia genética, ilustra como inovações científicas podem ter um impacto direto e positivo na saúde pública. Na agricultura, como já discutido, a clonagem desempenha um papel crucial na melhoria de culturas. Os agricultores utilizam técnicas de clonagem para cultivar plantas que são resistentes a pragas e doenças, bem como para aumentar o rendimento das colheitas. Por exemplo, as culturas clonadas de batata mostraram ser mais resistentes a infecções, resultando em uma produção mais sustentável e segura. A pergunta de como alimentar uma população em constante crescimento sem comprometer a qualidade dos alimentos encontra parte de sua resposta nessas técnicas.
A biotecnologia não se limita à melhoria de culturas. Através da clonagem, os cientistas estão trabalhando para conservar espécies em perigo de extinção. A clonagem de células somáticas permite a criação de indivíduos a partir de células de animais que já não existem na natureza. Essa abordagem tem sido utilizada em projetos de conservação, como o da rã de cristal, que está à beira da extinção devido à perda de habitat. A possibilidade de trazer de volta espécies que desapareceram levanta questões fundamentais sobre nossa responsabilidade em relação ao meio ambiente e à biodiversidade. No entanto, a integração da clonagem na biotecnologia suscita dilemas éticos e sociais que não podem ser ignorados. À medida que avançamos nesse terreno, surgem questionamentos sobre o bem-estar animal, a manipulação genética e as implicações de alterar processos biológicos fundamentais. A regulamentação dessas tecnologias e o debate sobre seu uso adequado são essenciais para garantir que os benefícios da clonagem sejam utilizados de maneira ética e responsável. A clonagem também encontrou seu lugar na pesquisa básica. Os cientistas utilizam organismos clonados para estudar doenças e desenvolver novas terapias. Por exemplo, ao clonar camundongos com predisposição a certas doenças, os pesquisadores podem observar o progresso dessas condições e testar tratamentos potenciais em um ambiente controlado. Isso permite avanços significativos em nossa compreensão de doenças complexas e na busca por curas. À medida que exploramos o futuro da clonagem, é fundamental considerar a direção em que essa tecnologia está se dirigindo. A combinação de clonagem e biotecnologia promete um potencial imenso, mas também levanta a necessidade de um diálogo contínuo sobre suas implicações. A questão principal é para onde nos levará essa interseção da ciência e da ética. Os avanços na clonagem e sua aplicação em biotecnologia estão criando um novo horizonte na ciência. Desde a medicina regenerativa até a agricultura sustentável e a conservação de espécies em perigo, as oportunidades são vastas e, ao mesmo tempo, desafiadoras. À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo, nos concentraremos nos casos mais emblemáticos de clonagem que capturaram a atenção do mundo, mostrando como esses exemplos concretos influenciaram nossa percepção dessa prática e de seu futuro. A clonagem tem estado presente em nossa história recente de uma maneira que capturou tanto a imaginação quanto a controvérsia. À medida que a ciência avançava, também se expandiam os limites do que consideramos possível. Nesse contexto, alguns casos de clonagem se destacaram, não apenas por suas implicações científicas, mas também pelos debates éticos que provocaram e seu impacto na sociedade. Um dos exemplos mais emblemáticos e discutidos da clonagem é o da ovelha Dolly. Em 1996, uma equipe de cientistas do Instituto Roslin, na Escócia, conseguiu clonar um mamífero a partir de uma célula somática adulta, o que representou um marco na biologia, como já mencionado. Dolly foi o primeiro animal clonado a partir de um ovócito não fertilizado, o que demonstrou que as células diferenciadas podiam ser reprogramadas para desenvolver um organismo completo. No entanto, a controvérsia não tardou a surgir. Dolly foi objeto de um intenso escrutínio público e científico, tanto por seu sucesso quanto pelas implicações que isso acarretava. Foram levantadas questões sobre o que isso significava para a clonagem de seres humanos e para a possibilidade de clonar espécies em perigo de extinção. Além de Dolly, outro caso notável é o da vaca chamada Molly, que foi clonada em 1997. Este caso foi particularmente relevante no âmbito da agricultura, uma vez que Molly foi projetada para produzir leite com propriedades melhoradas, como menor teor de gordura. A clonagem em animais de fazenda poderia transformar a indústria alimentícia, aumentando a eficiência e possivelmente reduzindo o custo de produção. No entanto, as preocupações sobre o bem-estar animal e os efeitos a longo prazo da clonagem na saúde desses animais não podem ser ignoradas. Debate-se se é eticamente justificável clonar animais para benefício humano. A pesquisa em clonagem não se limitou aos mamíferos. No campo dos primatas, a clonagem foi realizada em 2018 por uma equipe de cientistas na China, que conseguiu clonar macacos rhesus utilizando a mesma técnica empregada com Dolly. Este avanço foi significativo, uma vez que os primatas são mais próximos dos humanos em termos genéticos, o que nos leva a questionar os limites da pesquisa em clonagem. A possibilidade de criar modelos de doenças humanas por meio da clonagem de primatas poderia abrir novas portas na medicina,
mas também levanta dilemas éticos profundos sobre o tratamento dessas criaturas. No mundo da conservação, um caso notável é o do lobo da Tasmânia, uma espécie extinta que foi objeto de um esforço de clonagem, embora ainda não tenha sido possível clonar um animal extinto com sucesso. Os cientistas têm trabalhado na possibilidade de reviver espécies por meio da clonagem de DNA antigo. A ideia de extinção gerou um debate fascinante sobre se deveríamos tentar trazer de volta espécies que desapareceram e quais seriam as implicações disso para os ecossistemas atuais. A clonagem não apenas tem o potencial de mudar nossa abordagem em relação às espécies em perigo de extinção, mas também nos obriga a refletir sobre nossa responsabilidade na preservação da biodiversidade. Outro caso que chamou a atenção é o dos cães clonados. Em 2005, um laboratório sul-coreano anunciou que havia clonado um cão chamado Snuppy. Este avanço marcou um marco na clonagem de animais de estimação, levando muitos a questionar sobre o valor sentimental e ético de clonar animais queridos. A clonagem de animais de estimação abriu uma nova frente no debate sobre a clonagem, questionando se é possível recriar o vínculo emocional que compartilhamos com nossos animais. A resposta não é simples, uma vez que a clonagem envolve muito mais do que replicar a aparência física. Trata-se de replicar a essência de um ser vivo. A ação de clonar também chegou à pesquisa em células-tronco. Os avanços na clonagem terapêutica permitiram que os cientistas criassem células-tronco pluripotentes induzidas, IPS, que podem se diferenciar em vários tipos de células. Este desenvolvimento tem um potencial enorme para tratamentos de doenças degenerativas e regenerativas. No entanto, a fronteira entre clonagem terapêutica e reprodutiva continua sendo um terreno delicado. A capacidade de criar órgãos a partir de células-tronco levanta questões sobre a natureza da vida e a ética dos procedimentos médicos. Enquanto exploramos esses casos famosos de clonagem, é fundamental ter em mente as diversas opiniões que surgem. A clonagem não é apenas um tema científico, é uma questão que toca aspectos filosóficos, éticos e sociais de nossa existência. À medida que a tecnologia avança, a chave estará em encontrar um equilíbrio entre o progresso científico e nossa responsabilidade em relação aos seres vivos e ao meio ambiente. Em conclusão, os exemplos de clonagem que analisamos não apenas destacam os feitos da ciência moderna, mas também nos convidam a refletir sobre o significado da vida e os limites de nossa intervenção no mundo natural. À medida que nos aprofundamos no futuro, será crucial abordar essas questões com uma mente aberta e um senso de responsabilidade. O próximo capítulo nos levará a explorar as projeções e aspirações da clonagem na ciência, um território onde a imaginação e a ética devem coexistir para moldar nosso futuro. A clonagem, ao longo de sua história, tem sido um campo de estudo que desafiou tanto as fronteiras da ciência quanto nossas concepções éticas e filosóficas. Após explorar os aspectos técnicos e as aplicações da clonagem em diversas áreas, é natural perguntar-se qual é o futuro dessa disciplina na pesquisa científica. As projeções são variadas e complexas, mas, em essência, apontam para um horizonte onde a clonagem poderia transformar radicalmente nossa compreensão da biologia e da medicina. Os avanços em tecnologia de edição genética, como o CRISPR, ampliaram as possibilidades da clonagem. Essa técnica permite modificar o DNA com uma precisão sem precedentes, o que poderia facilitar a criação de organismos clonados com características específicas. Por exemplo, poderíamos imaginar um futuro em que se desenvolvam cultivos agrícolas clonados que sejam mais resistentes a pragas e doenças, utilizando menos pesticidas e, assim, conservando o meio ambiente. Isso teria um impacto significativo na segurança alimentar em um mundo onde a população continua a crescer. Uma área promissora é a clonagem terapêutica, que se concentra na criação de tecidos ou até mesmo órgãos a partir de células-tronco. Atualmente, doenças como diabetes ou Parkinson poderiam se beneficiar enormemente dessa técnica. Ao clonar células-tronco, os cientistas poderiam gerar tecido saudável para substituir aquele que foi danificado por doença ou lesão. Isso não apenas aumentaria a qualidade de vida de milhões, mas também poderia diminuir a dependência de doadores de órgãos. A possibilidade de regenerar um órgão danificado sem esperar meses ou anos em uma lista de espera é um objetivo da pesquisa atual. No entanto, o futuro da clonagem não está isento de dilemas éticos. Com o avanço da biotecnologia, surgem questionamentos sobre a manipulação genética. É necessário debater até onde é aceitável ir na busca pela melhoria.
a clonagem de humanos levanta questões éticas que ainda não foram resolvidas. A possibilidade de criar seres humanos sob medida poderia abrir a porta para uma nova forma de eugenia, onde o valor da vida se associa a características genéticas específicas. A comunidade científica e a sociedade devem participar desse diálogo, refletindo sobre os limites da intervenção humana no processo da vida. Outro aspecto fundamental é a clonagem na conservação de espécies. Com a ameaça das mudanças climáticas e a perda de habitats, a clonagem poderia representar uma ferramenta inestimável para preservar a biodiversidade. Considera-se a possibilidade de clonar um animal em perigo de extinção, como o rinoceronte branco, e reintroduzi-lo em seu habitat natural. Embora já tenham sido feitos esforços nesse sentido, o sucesso requer não apenas a tecnologia adequada, mas também uma abordagem holística que considere a restauração de seu ecossistema. A sociedade enfrenta a responsabilidade de proteger o que resta de nossa biodiversidade. Com o avanço da inteligência artificial e do aprendizado de máquina, a clonagem também poderia se beneficiar de novas formas de análise de dados. Isso permitiria identificar quais características genéticas são mais desejáveis e como podem ser otimizadas nos organismos clonados. Nesse contexto, a clonagem poderia não ser apenas uma ferramenta de reprodução, mas uma forma de inovação biológica. A possibilidade de desenhar organismos que respondam melhor às necessidades humanas levanta questões sobre o papel do cientista e os limites éticos da criação em laboratório. A conexão entre a clonagem e a saúde humana se torna cada vez mais evidente. À medida que a ciência avança, também avança nossa capacidade de entender e tratar doenças complexas. A combinação da clonagem com a medicina personalizada poderia levar a tratamentos individualizados que se adaptem à genética de cada paciente. Isso representaria uma mudança de paradigma na medicina, onde a prevenção e o tratamento se baseariam no perfil genético único de cada pessoa. Isso abre a possibilidade de que, em um futuro próximo, possamos curar condições que hoje consideramos incuráveis. À medida que exploramos esse futuro potencial, é essencial lembrar que o progresso científico deve ser acompanhado de responsabilidade e ética. A ciência avança a passos largos, mas nossa capacidade de gerenciar esses avanços é igualmente crucial. A educação e a conscientização pública tornam-se ferramentas vitais para que a sociedade participe do debate sobre a clonagem e suas implicações. É necessário garantir que o conhecimento e a tecnologia sejam utilizados para o bem comum e não para o benefício de poucos. O futuro da clonagem nos apresenta desafios e oportunidades que vão além do laboratório. Em um mundo cada vez mais interconectado, nossos avanços em clonagem poderiam influenciar a saúde global, a agricultura e a conservação de espécies. No entanto, também devemos abordar as preocupações éticas e sociais que surgem à medida que cruzamos novos limites na ciência. Com esses temas em mente, é imprescindível que a sociedade se prepare para as mudanças que a clonagem trará. À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo, exploraremos como a clonagem interage com a sociedade. Desde as percepções públicas até as legislações necessárias, a forma como abordamos esses temas definirá o futuro da clonagem e seu lugar no mundo. A clonagem tem sido um tema de debate na sociedade desde que se tornou conhecida mundialmente através de Dolly, a ovelha. Este marco científico não apenas marcou o início de uma nova era na biologia, mas também levantou questões profundas sobre identidade, ética e o futuro da humanidade. A maneira como a sociedade percebe a clonagem foi se formando ao longo do tempo, influenciada pelos avanços científicos e pelos dilemas morais que estes trazem consigo. A clonagem, em sua essência, é um processo que busca produzir um organismo geneticamente idêntico a outro. No entanto, no fundo desse processo estão inquietações que vão desde a possibilidade de criar seres humanos a partir de células-tronco até o uso da clonagem na agricultura para aumentar a produção de alimentos. É fundamental analisar o que significa para a sociedade ter a capacidade de reproduzir a vida dessa maneira. Desde a descoberta da técnica de transferência nuclear de células somáticas, o panorama científico se ampliou para permitir a clonagem não apenas de animais, mas também de plantas e potencialmente de células humanas. Isso abre um leque de possibilidades, mas também desperta receios. A clonagem se tornou um símbolo dos desafios éticos que enfrentamos na biotecnologia. Muitos temem que com a clonagem se ultrapasse um limite que poderia levar à manipulação da vida, gerando seres que não são completamente naturais.
Esse tipo de inquietação levou a uma divisão na opinião pública. Alguns veem a clonagem como uma ferramenta de avanço e esperança, enquanto outros a consideram um caminho perigoso. A percepção da clonagem tem sido fortemente influenciada pela cultura popular. Filmes, livros e programas de televisão frequentemente representam a clonagem como um processo quase mágico, capaz de criar cópias perfeitas de indivíduos, o que distorce a realidade científica. Essas representações podem gerar um medo irracional ou, por outro lado, uma fascinação desmedida pela ciência. O desafio é educar a sociedade para que entenda a clonagem de maneira informada e objetiva. Outro aspecto crucial dessa discussão é o acesso à tecnologia de clonagem. À medida que a ciência avança, surge a pergunta de quem deveria ter o direito de utilizá-la. Se a clonagem se tornar uma ferramenta médica, debate-se se tornará um luxo acessível apenas a poucos. A possibilidade de que a clonagem terapêutica seja utilizada para criar tecidos ou até órgãos sob medida levanta um dilema moral sobre se deveria ser permitido comercializar a clonagem de células humanas. A ética desempenha um papel fundamental na maneira como a sociedade aborda a clonagem. As regulamentações variam significativamente em diferentes países, refletindo as diversas posturas culturais e filosóficas que existem em torno desse tema. Em alguns lugares, a clonagem reprodutiva é proibida, enquanto em outros se permite a clonagem terapêutica sob condições rigorosas. A falta de um consenso global sobre o uso da clonagem levou a uma série de debates éticos que continuam evoluindo. E a pergunta sobre como encontrar um equilíbrio entre a inovação científica e o respeito pela vida permanece. A clonagem também tem sido vista como uma solução potencial para problemas urgentes, como a extinção de espécies ou a escassez de alimentos. No campo da agricultura, por exemplo, a clonagem tem sido utilizada para criar culturas resistentes a doenças, o que pode ser fundamental em um mundo onde a população continua crescendo. No entanto, como mencionado, essa mesma tecnologia pode levar a uma diminuição da diversidade genética, o que pode tornar as culturas mais vulneráveis a pragas e doenças. A sociedade enfrenta o dilema de arriscar a diversidade dos ecossistemas em busca de uma maior produção. À medida que a ciência avança, a percepção da clonagem também evolui. A educação e a divulgação científica são ferramentas-chave para ajudar a sociedade a entender melhor os benefícios e riscos associados à clonagem. A curiosidade natural do ser humano deve ser alimentada com informações precisas e acessíveis para que decisões informadas possam ser tomadas sobre o futuro dessa tecnologia. No contexto atual, onde a biotecnologia avança a passos largos, é fundamental que o público participe da conversa sobre a clonagem. Isso não apenas permitirá que diversas opiniões sejam ouvidas, mas também fomentará um diálogo construtivo sobre como queremos que essa poderosa ferramenta seja utilizada. A pergunta sobre que tipo de futuro desejamos construir com a clonagem não deve ser respondida apenas por cientistas e legisladores, mas por cada um de nós como cidadãos. A forma como a clonagem é percebida e utilizada na vida cotidiana impacta diretamente na direção que a ciência tomará no futuro. A próxima geração deve estar equipada com o conhecimento e a ética necessários para navegar por esses dilemas. Ao olhar para frente, é evidente que a clonagem será um tema central na educação e na conscientização pública, já que as decisões tomadas hoje moldarão a sociedade do amanhã. À medida que exploramos a importância da educação e da conscientização pública sobre a clonagem, devemos considerar como podemos cultivar uma compreensão mais profunda e matizada dessa tecnologia, preparando-nos para o futuro que se aproxima. A clonagem, um tema que capturou a imaginação e o debate público, tornou-se um campo de estudo que não apenas desafia nossas concepções sobre a vida e a biologia, mas também levanta questões profundas sobre ética, identidade e o futuro da nossa espécie. À medida que exploramos a clonagem, é essencial considerar como a educação e a conscientização pública influenciam a percepção e a aceitação dessa tecnologia. A história da clonagem é marcada por marcos significativos, desde a criação de Dolly até os desenvolvimentos contemporâneos na clonagem terapêutica. No entanto, além dos laboratórios e das conferências científicas, existe uma necessidade urgente de que a sociedade como um todo compreenda esses avanços. A educação em ciência não é apenas um recurso para os acadêmicos, é um componente vital do tecido social que permite aos cidadãos participar de discussões informadas sobre seu impacto. Em um mundo onde as decisões sobre saúde,
Meio ambiente e biotecnologia afetam nossas vidas diárias. É fundamental garantir que a população esteja devidamente informada. A resposta reside na integração da educação científica em nossas escolas e comunidades. Não se trata apenas de transmitir fatos, mas de cultivar uma mentalidade crítica que permita às pessoas questionar, investigar e formar suas próprias opiniões baseadas em evidências. A educação deve estimular a curiosidade, encorajando as pessoas a analisar o significado desses avanços para suas vidas e para o mundo ao seu redor. A clonagem, em particular, apresenta nuances que são fundamentais para compreender suas implicações. Por exemplo, a clonagem terapêutica, que busca criar tecidos e órgãos para tratar doenças, oferece um horizonte de esperança para muitos. No entanto, também levanta dilemas éticos que requerem uma discussão aberta e honesta, como o debate sobre a criação de embriões com o único propósito de extrair células-tronco. A educação pode ajudar as pessoas a entender tanto os benefícios potenciais quanto os riscos associados, permitindo um diálogo mais equilibrado e fundamentado. Nesse contexto, os meios de comunicação desempenham um papel crucial. A forma como a clonagem é apresentada em filmes, documentários e artigos pode moldar a opinião pública. Se retratada de maneira sensacionalista, pode gerar medo e desconfiança. Por outro lado, uma representação justa e equilibrada pode fomentar a curiosidade e o interesse. É relevante analisar a frequência com que os documentários, em vez de informar, têm alimentado mitos e conceitos errôneos sobre a clonagem. A alfabetização científica é essencial não apenas para a compreensão da clonagem, mas para o pensamento crítico em geral. À medida que a biotecnologia avança, novas técnicas e descobertas podem mudar radicalmente nossa compreensão da vida. No entanto, se o público não tiver as ferramentas necessárias para analisar essas informações, corre-se o risco de aceitar narrativas simplistas ou equivocadas. Portanto, a educação deve ser um esforço contínuo que empodere os cidadãos a participar de seu próprio futuro. Além disso, é vital envolver diversas comunidades nessa conversa. A clonagem e suas aplicações não são problemas isolados que afetam apenas os cientistas ou as instituições. Afetam a todos, desde agricultores até pacientes em hospitais. A educação deve ser inclusiva, garantindo que as vozes de diferentes grupos sejam ouvidas e que suas preocupações sejam abordadas. Deve-se garantir que todos tenham acesso às informações necessárias para participar desse diálogo. As iniciativas de divulgação científica podem desempenhar um papel-chave nesse processo. Oficinas, palestras e programas online podem servir como plataformas para discutir a clonagem em uma linguagem acessível e atraente. Ao convidar especialistas para falar sobre suas pesquisas e responder perguntas do público, pode-se construir uma ponte entre a ciência e a sociedade. A curiosidade humana é um motor poderoso. Ao alimentá-la, podemos transformar o medo em conhecimento e a desconfiança em entendimento. A ética também deve ser um tema de discussão na educação sobre clonagem. As decisões sobre a pesquisa e a aplicação da clonagem não devem ser tomadas levianamente. A sociedade deve debater sobre os limites e as responsabilidades que acompanham essas tecnologias. O tipo de futuro que se deseja construir é um tema central. A educação pode facilitar esse debate, ajudando as pessoas a avaliar as implicações de suas decisões e a imaginar as possíveis consequências. Finalmente, uma cidadania educada é fundamental para o futuro da clonagem e da biotecnologia. Somente por meio da educação e da conscientização pública poderemos navegar pelas complexidades desses avanços, garantindo que sejam utilizados para o benefício de todos. À medida que nos aproximamos do final desta jornada pelo mundo da clonagem, vale a pena refletir sobre o papel que cada um de nós pode desempenhar na construção de um futuro informado e ético. Chegou a hora de considerar não apenas como a clonagem pode mudar a ciência, mas como podemos, como sociedade, abordar essas mudanças de maneira responsável. Em nosso próximo capítulo, exploraremos as perspectivas futuras da clonagem e o que isso pode significar para a nossa espécie e para o planeta. Ao longo deste documentário, percorremos um caminho fascinante e intrincado que nos levou desde os primeiros experimentos de clonagem até os dilemas éticos que cercam o futuro dessa prática. Desde a criação de Dolly, a ovelha que marcou um marco na ciência, até a exploração das possibilidades que a clonagem oferece no campo da medicina regenerativa e da conservação de espécies, cada capítulo revelou uma parte do complexo quebra-cabeça que é a clonagem.
A clonagem, em sua essência, é um processo que nos convida a questionar a própria natureza da vida. Isso nos leva a refletir sobre a unicidade e se a identidade é um produto da genética, do ambiente ou de uma combinação de ambos. À medida que avançamos em direção a um futuro onde a clonagem se torna uma ferramenta mais prevalente em nossa caixa de ferramentas biológicas, essas perguntas ressoam com maior clareza. No horizonte, os A clonagem levanta possibilidades que poderiam transformar nossa existência. Consideremos, por exemplo, a clonagem terapêutica, como já foi analisado anteriormente. Essa técnica não apenas tem o potencial de curar doenças por meio da regeneração de tecidos, mas também poderia oferecer a oportunidade de personalizar tratamentos médicos de maneira precisa, adaptando intervenções às necessidades genéticas de cada indivíduo. A ideia de receber um tratamento projetado especificamente para um perfil genético particular é um objetivo alcançável que é alimentado pelos avanços em clonagem. No entanto, a clonagem não se limita ao campo médico. Na agricultura, a clonagem tem se mostrado uma ferramenta eficaz para garantir colheitas mais resistentes e nutritivas. A capacidade de reproduzir plantas com características desejadas pode ajudar a enfrentar desafios globais como as mudanças climáticas e a segurança alimentar. O desafio de como alimentar uma população mundial em constante crescimento pode encontrar parte de sua resposta na biotecnologia e, em particular, na clonagem eficiente de espécies vegetais. Ainda assim, cada avanço vem acompanhado de um conjunto de dilemas éticos e morais. À medida que se expandem os limites do que é possível, devemos nos perguntar onde se traça a linha. A clonagem de seres humanos, por exemplo, continua sendo um tema de intenso debate. As implicações de criar vida humana por meio de métodos artificiais são profundas e complexas. A pergunta é se a sociedade está realmente preparada para assumir a responsabilidade que vem com esse poder. A história nos ensinou que a ciência avança mais rápido que a ética, e é nosso dever como sociedade garantir que os avanços científicos estejam alinhados com nossos valores. A clonagem também desempenha um papel crucial na conservação de espécies em perigo de extinção, um tema já abordado. Com o avanço da biotecnologia, a possibilidade de devolver à vida espécies que desapareceram ou de salvar aquelas que estão à beira da extinção se torna cada vez mais tangível. No entanto, há um dilema inerente. Não é possível devolver à vida uma espécie sem levar em conta o ecossistema do qual fazia parte. A realidade é que a clonagem é apenas uma parte de uma solução mais ampla que inclui a preservação de habitats e a educação sobre a biodiversidade. Ao olhar para o futuro, é evidente que a clonagem é um fenômeno que impactará não apenas a ciência, mas também a sociedade como um todo. A forma como escolhemos utilizar essa tecnologia definirá o legado que deixaremos para as próximas gerações. Com cada avanço, devemos estar cientes das implicações que isso acarreta. A ciência não opera em um vácuo, é um reflexo de nossas decisões, valores e prioridades. Em resumo, a clonagem é um campo que desafia nossas concepções sobre a vida, a identidade e a ética. À medida que nos aprofundamos nesta nova era de possibilidades, é fundamental que nos mantenhamos informados e comprometidos com um diálogo aberto sobre suas implicações. A ciência tem o poder de melhorar nossas vidas, mas também traz a responsabilidade de fazê-lo de maneira ética e consciente. Em última análise, o futuro da clonagem não está escrito. À medida que continuamos explorando seus limites e possibilidades, é crucial que cada um de nós se pergunte que tipo de futuro desejamos construir e qual é o legado que desejamos deixar para nossa descendência. A clonagem pode ser uma ferramenta poderosa, mas depende de nós decidir como a utilizamos. Com uma compreensão profunda e uma consideração ética, podemos garantir que essa extraordinária capacidade seja utilizada para o bem da humanidade e do planeta que habitamos. A história da clonagem é, em última análise, uma história sobre nós mesmos, nossa relação com a vida e nossas decisões sobre o futuro.